A vitória de Musashi sobre o clã Yoshioka foi uma façanha que abalou o Japão feudal e consolidou a fama do samurai errante como um espadachim excepcional. Mas a busca por reconhecimento e aperfeiçoamento não o deixava satisfeito. Musashi sabia que para se tornar uma lenda verdadeira, precisava derrotar outros grandes mestres das artes marciais. Sua mente, como uma espada afiada, buscava constantemente novos desafios para ser lapidada. Sua jornada o levou até Nara, a antiga capital do Japão, onde se encontrava um centro de poder e tradição budista, famoso pelas artes marciais e pelos templos cheios de história. Em meio à serenidade do jardim zen e dos canteiros de flores de lótus, também florescia a tradição da arte da lança ensinada pelos monges da escola Hozoin-ryu. Cultivavam uma arte de combate tão refinada quanto a própria meditação zen. Seus monges guerreiros dominaram a lança, a Jumonji Yari, uma arma com lâmina e cruz que lhes conferia versatilidade incomum, permitindo técnicas de corte lateral além das tradicionais estocadas. Eles se moviam com fluidez. Seus movimentos pareciam uma dança letal, a lança uma extensão de seu próprio corpo. A reputação da escola Hozoin-ryu era temida em todo o Japão. Seus monges, habituados a enfrentar os desafios da guerra e a provar sua valentia em duelos sanguinários, eram conhecidos por sua habilidade de manejar a lança com maestria e por sua ferocidade em combate. A Jumonji Yari, em suas mãos treinadas, se tornava uma arma de destruição e de beleza, um instrumento de guerra que refletia a filosofia zen de domínio sobre o corpo e a mente. Musashi, que já havia se mostrado capaz de vencer mestres de esgrima com diferentes estilos, buscava agora testar sua proeza contra os mestres da lança e expandir seus horizontes como samurai. Ele sabia que a lança era uma arma perigosa, com alcance superior à espada e que exigia uma nova forma de compreensão do combate. O samurai buscava o mestre do templo, o lendário Hozoin Inei, uma figura quase mítica que havia aperfeiçoado o estilo de combate com a Yari. A lenda conta que o monge criou sua arma ao ver seu reflexo no lago Sarusawa, e a lua crescente formava duas lâminas na sua arma refletida nas águas. Ao adentrar o templo, Musashi foi recebido com respeito pelos monges, que o conduziram até a presença de Inei. Mas o mestre já se encontrava em uma idade avançada, com um rosto marcado pelos anos e um olhar sereno e penetrante. A vitalidade da juventude já não corria mais em suas veias, mas sua presença emanava uma sabedoria e uma força interior inabaláveis. Inei ouviu com atenção o pedido de Musashi para um duelo, mas devido à sua idade avançada, o mestre indicou um de seus melhores pupilos para enfrentá-lo. O pupilo, imbuído da disciplina zen e da tradição da escola Hozoin-ryu, representaria o mestre com honra e proporcionaria a Musashi um duelo memorável. Quando o duelo começou, o ar no dojo estava pesado, carregado de expectativa. Monges sentados formavam um círculo silencioso ao redor do espaço de combate, seus olhares fixos nos dois guerreiros que se enfrentavam. O monge Hozoin se posicionava com a graça e a precisão de uma garça, sua lâmina brilhante refletindo a luz do sol como um raio prateado. Musashi, de pé com seu famoso bokken de madeira empunhado com firmeza, o observava com um olhar atento, sentindo a energia do monge e toda a tradição da escola Hozoin pulsando no ar. Com um leve movimento, o monge iniciou o combate. A lança cortou o ar com um silvo, sua lâmina principal apontando para o peito de Musashi. O samurai se esquivou com agilidade, dando um passo para o lado, desviando-se da lança por uma fração de centímetro. Mas quando o monge puxou a lança de volta, uma de suas lâminas laterais raspou o rosto de Musashi. Isso foi um alerta para o samurai para que ele não perdesse o foco da lança em nenhum momento. Musashi bloqueou o segundo ataque com seu bokken. O som da madeira contra o metal ecoando pelo dojo fez a audiência respirar e o impacto fez seu braço tremer, mas sua postura se manteve firme. Musashi contra-atacou o monge e se defendeu com a haste da lança. Ele recuou um passo, mantendo Musashi à distância com a ponta da Kamayari. Os dois guerreiros se encaravam, seus olhares travando um duelo tão intenso quanto o choque de suas armas. A dança mortal continuou. O monge atacava em estocadas rápidas e movimentos circulares da lança, explorando seu alcance superior. Musashi, com sua agilidade e percepção aguçada, se esquivava e bloqueava os ataques, buscando uma abertura na defesa do monge. A tensão no dojo era palpável. Os monges observavam em silêncio,
seus rostos impassíveis refletindo a disciplina zen que os guiava. O som das armas se chocando, a respiração ofegante dos combatentes e o ranger do piso de madeira criavam uma sinfonia de combate. Musashi sentiu que precisava mudar sua estratégia. Ele não podia vencer o monge com um combate à distância. Precisava se aproximar, quebrar a guarda do seu oponente e usar a sua velocidade e agilidade para desferir o golpe decisivo. Em um momento de inspiração, após soltar um grito de guerra, Musashi desferiu um golpe poderoso com sua espada, atingindo o pulso do monge e que deixou sua arma vulnerável. E com outro golpe, ele desarmou o adversário, fazendo a Yari voar de suas mãos para longe. O monge, desarmado e surpreso, se viu à mercê do samurai. Musashi então baixou seu boken e se curvou em sinal de respeito, reconhecendo a habilidade e a bravura de seu oponente. O duelo havia terminado. Musashi mais uma vez havia vencido, provando sua maestria e sua capacidade de se adaptar a diferentes estilos de combate. Ele havia aprendido a dançar com a lança, a sentir o alcance e o poder dessa arma ancestral e a usar seus conhecimentos a seu favor. Mas, acima de tudo, havia aprendido a respeitar a tradição e a disciplina dos monges guerreiros, que o haviam desafiado e o haviam ajudado a crescer como samurai. Em seu famoso livro dos 5 Anéis, no capítulo sobre a água, ele compara o samurai à água, que se adapta à forma do recipiente. Em seu estado líquido, a água toma de imediato a forma de seu recipiente, seja ele quadrado ou redondo, e torna-se uma gota ou um oceano. Adaptar-se ao oponente, ao ambiente e às circunstâncias do momento é a chave para a vitória. Fixar-se em um único estilo ou estratégia é um caminho para a derrota. A capacidade de se adaptar às mudanças, de aprender com as experiências e de se ajustar às novas situações é essencial para o crescimento pessoal e o sucesso em qualquer área. Após o duelo, Musashi, sentado em silêncio em um dos pátios, contemplava a serenidade do lugar, mas sua mente ainda revivia a intensidade do duelo contra o monge lanceiro. A experiência o havia marcado profundamente, deixando cicatrizes não apenas em seu corpo, mas também em seu espírito. A vitória sobre o pupilo de Inei havia lhe mostrado a importância da adaptabilidade em combate. A lança, com seu alcance e poder distintos da espada, exigia uma nova forma de pensar e de se mover. Musashi compreendeu que a fixação em um único estilo de luta o tornaria vulnerável e limitaria seu potencial como guerreiro. A partir daquele duelo, Musashi intensificou sua busca por um estilo de luta mais fluido e versátil, capaz de se adaptar a qualquer oponente e a qualquer arma. Ele passou a incorporar elementos da arte da lança em seu próprio estilo, aprendendo a usar a distância e o timing a seu favor. Mas o duelo com o monge Hosoin também trouxe uma compreensão mais profunda do Zen e de sua aplicação na arte do combate. A serenidade do monge, seu controle mental e sua conexão com a lança o impressionaram. Musashi percebeu que a verdadeira força não reside apenas nos músculos, mas na mente e no espírito. A busca pela perfeição, que antes se concentrava na maestria da técnica da espada, agora se expandia para encompassar o corpo e a mente como um todo. Musashi passou a buscar o equilíbrio entre a força física e a disciplina mental, entre a ação e a contemplação. O duelo no templo Hosoin foi um divisor de águas na jornada de Musashi. Ele saiu de Nara não apenas como um samurai mais hábil, mas também como um homem mais sábio. A experiência o impulsionou em direção à criação de Ryoho Niten Ichiryu, o estilo de 2 espadas que o tornaria uma lenda. Mas, acima de tudo, o duelo o colocou no caminho da busca pela iluminação, um caminho que ele trilhou com a mesma determinação e disciplina com que empunhava suas espadas. A partir daquele momento, a espada de Musashi não era apenas uma arma, mas um instrumento de autoconhecimento e transformação. Ele se tornou um samurai completo, um guerreiro que buscava a vitória não apenas no campo de batalha, mas também dentro de si mesmo. A fama de Miyamoto Musashi vinha atraindo a atenção de admiradores e possíveis desafiantes, mas Musashi, apesar da glória recém-conquistada, se sentia inquieto. A vitória sobre os Yoshioka havia lhe trazido reconhecimento. Já o duelo contra o monge trouxe uma profunda sensação de vazio. O que fazer agora? Para onde ir? Qual o próximo passo em sua jornada? Musashi se viu em um cruzamento de caminhos, buscando um novo propósito para sua vida.
A espada agora parecia pesar em suas mãos, como um símbolo da violência e da incerteza que marcaram seu passado. Ele precisava encontrar um lugar para se recolher, para refletir sobre sua jornada e para se conectar com algo maior que a própria arte da espada. Musashi buscava um refúgio, um lugar onde pudesse acalmar seu espírito e encontrar um novo sentido para sua existência. Seus passos o levaram até o templo Enkoji, aninhado em meio às montanhas da província de Harima. O lugar emanava uma aura de paz e tranquilidade, um contraste com a agitação e a violência do mundo exterior. Os monges, com seus rostos serenos e seus movimentos precisos e delicados, cultivavam a simplicidade e a beleza do Zen em cada detalhe de suas vidas. Ao adentrar os portões do templo, Musashi sentiu o peso do mundo exterior se dissolver. O som dos sinos de vento dançando na brisa, o murmúrio das fontes de pedra e o aroma de incenso queimando nos altares criavam uma atmosfera de harmonia e introspecção. Enkoji se tornou um refúgio para Musashi, um lugar onde ele podia baixar a guarda e se conectar com sua própria espiritualidade. Os monges o acolheram com gentileza, sem julgamentos ou expectativas, oferecendo-lhe um espaço para curar suas feridas, tanto físicas quanto emocionais. Em meio à rotina tranquila do templo, Musashi reencontrou a paz interior e a clareza de espírito que havia perdido em meio aos duelos e à guerra. Ele passou a praticar meditação com os monges, buscando dominar sua mente e encontrar um novo equilíbrio entre a ação e a contemplação. Os monges de Enkoji, percebendo a habilidade e a sabedoria de Musashi, se interessaram por sua arte da espada e lhe pediram para ensiná-los. Musashi, sentindo uma nova missão se acender em seu coração, aceitou o pedido, vendo naqueles monges a oportunidade de compartilhar seu conhecimento e de ajudar outros a trilharem o caminho da espada com honra e sabedoria. No dojo improvisado do templo Enkoji, a atmosfera era de concentração e aprendizado. A luz da manhã iluminava os monges sentados em seiza, observando atentamente Miyamoto Musashi, que se preparava para demonstrar os princípios da Emmen-ryu. Empunhando duas espadas de madeira, uma longa e uma curta, Musashi explicava que a escola do Círculo Brilhante não se baseava em dogmas ou tradições rígidas, mas sim na busca pela liberdade da mente e do corpo, na adaptação a qualquer situação e na conquista da vitória através da fluidez e da intuição. Com movimentos precisos e elegantes, ele demonstrava que a espada não era apenas uma arma, mas uma extensão do próprio ser, exigindo conexão com a força interior para ser dominada. A ênfase estava na adaptação, na criatividade e na resposta adequada a cada situação, sem se prender às formas pré-definidas. Musashi conduzia os monges a desenvolverem sua própria intuição, a ler os movimentos do oponente e a antecipar seus ataques. A observação atenta e a percepção aguçada eram fundamentais para a vitória, e Musashi guiava seu discípulo a desenvolver essas habilidades. Musashi a cada dia se aprofundava nos ensinamentos da Emmen-ryu, lapidando sua técnica e sua filosofia. Mas o samurai errante, apesar da paz encontrada no templo, sentia uma inquietação crescendo dentro de si. O chamado da estrada, a busca por novos desafios e a necessidade de testar seus limites o impulsionavam para fora dos muros de Enkoji. Ele sabia que sua jornada como samurai não havia terminado e que a Emmen-ryu, ainda em desenvolvimento, precisava ser provada no fogo do combate real. As estradas do oeste do Japão se tornaram um novo dojo de Musashi. Ele vagava de vila em vila, de província em província, sua fama o precedendo e atraindo desafios de samurais ávidos por testar suas habilidades contra a lenda em construção. Cada duelo era uma nova lição, uma oportunidade de aprender com os erros e de aperfeiçoar sua técnica. Musashi enfrentava oponentes com diferentes estilos de luta, com armas e estratégias variadas, e a cada vitória, sua compreensão da arte da espada se tornava mais profunda e complexa. Ele observava seus oponentes com atenção, analisando seus movimentos, suas expressões e suas intenções. Musashi buscava compreender a essência de cada estilo de luta, identificando suas fraquezas e explorando suas brechas.
A Enmen Ryu se transformava a cada duelo, incorporando novas técnicas, novas estratégias e uma nova compreensão da mente do adversário. Musashi se tornava muito mais fluido, mais adaptável, mais imprevisível. Nos momentos de solidão e reflexão, Musashi revia cada combate em sua mente, analisando seus erros e buscando soluções para superar as dificuldades que encontrava. Ele anotava suas observações em um pequeno caderno, um diário de sua jornada como samurai e de seu desenvolvimento como artista marcial. A Enmen Ryu, como uma semente plantada em solo fértil, crescia e se fortalecia, se preparando para florescer em um novo e poderoso estilo de luta. Os rumores de suas proezas chegaram aos ouvidos de Shishido Baiken, um samurai recluso que vivia nas montanhas da província de Iga, conhecido por sua maestria na Kusarigama, uma arma tão exótica quanto mortal, capaz de aterrorizar os samurais mais experientes. A Kusarigama era um instrumento de combate único, composto por uma foice afiada ligada a uma longa corrente com um peso de ferro na ponta. Era uma arma versátil e imprevisível, que podia ser usada tanto para o ataque quanto para a defesa. O peso na ponta da corrente podia ser arremessado contra o oponente, desequilibrando-o ou desarmando-o, enquanto a foice cortava e dilacerava com sua lâmina curva e afiada. Os samurais tradicionais, habituados ao combate com espadas, temiam a Kusarigama. Sua imprevisibilidade e seu alcance a tornavam uma ameaça difícil de ser neutralizada. Um único movimento em falso podia ser fatal, a corrente se enrolando no corpo e a foice encontrando a carne com facilidade. Shishido Baiken havia dedicado sua vida ao domínio da Kusarigama, aperfeiçoando sua técnica nas montanhas isoladas de Iga. Ele se movia com a arma como se fosse uma extensão de seu próprio corpo, a corrente dançando ao seu redor como uma serpente de metal, a foice pronta para o ataque mortal. Quando os rumores sobre Miyamoto Musashi chegaram aos seus ouvidos, Baiken sentiu um desafio se acender em seu coração. Ele havia ouvido histórias sobre a habilidade do samurai errante e sua invencibilidade em duelos, e via em Musashi a oportunidade de provar sua própria maestria e a superioridade da Kusarigama. Musashi, ao receber o convite, sentiu um frio na espinha. Ele sabia da reputação de Shishido Baiken e do perigo que a Kusarigama representava, mas não se deixou intimidar. Um novo desafio se apresentava, e Musashi o aceitou sem hesitação. Musashi se preparou para o duelo com a serenidade e a disciplina que o caracterizavam. Ele sabia que Kusarigama era uma arma imprevisível e que precisava elaborar uma estratégia para neutralizá-la. Musashi sabia que precisava manter a calma e o controle emocional durante o duelo. A Kusarigama, com sua natureza caótica e ameaçadora, podia desestabilizar o espírito de seus oponentes, levando-os a agir com impulsividade e medo. Musashi treinou sua mente para se manter focado e sereno, mesmo diante da dança mortal da corrente e da foice. O duelo com o Shishido Baiken seria um desafio um tanto imprevisível, uma batalha contra um mestre de uma arma exótica, um teste de suas habilidades, de sua estratégia e de seu espírito. Em um bosque de bambu, os dois samurais se encaravam medindo a distância e a intenção um do outro. Musashi, em posição de guarda, seu boquém de madeira empunhado com firmeza, observava os movimentos sutis de Baiken, que mantinha a Kusarigama ao seu lado, a corrente enrolada em seu braço como uma serpente adormecida, a foice brilhando ameaçadoramente ao sol. Um silêncio profundo se instalou no bosque, quebrado apenas pelo som do vento soprando entre as folhas de bambu e o canto distante de um pássaro. Baiken se moveu primeiro, com a rapidez de uma cobra atacando sua presa. Ele desenrolou a corrente da Kusarigama com um movimento fluido, o peso de ferro na ponta assobiando no ar antes de ser desviado pelo boquém de Musashi. Musashi recuou com um passo. Ele sabia que não podia se deixar atingir pelo peso da corrente, que poderia desarmá-lo ou quebrar seus ossos. Precisava manter a distância e encontrar uma brecha na defesa de Baiken. O mestre da Kusarigama, porém, não lhe dava trégua. Ele girava a arma com maestria, a corrente dançando ao seu redor como um turbilhão de aço, a foice ameaçando a cada instante. A imprevisibilidade da Kusarigama tornava o combate ainda mais perigoso. Musashi se mantinha em movimento constante, seus pés leves como os de um gato, seus olhos fixos nos movimentos de Baiken. Ele precisava se adaptar ao estilo de luta de seu oponente, encontrar um ritmo que lhe permitisse neutralizar a ameaça da Kusarigama.
Baiken, em um golpe rápido, consegue prender o Boken de Musashi com sua corrente e se preparava para dar o golpe decisivo com sua foice, já que com sua arma suprimida, Musashi se tornava um alvo fácil. Mas em um momento de genialidade, Musashi fez algo que a tradição dos duelos de samurais não preconizava. Ele rapidamente sacou sua wakizashi, algo que Baiken considerava impensável, e por isso foi completamente surpreendido. Shishido Baiken havia caído na armadilha de Musashi, que havia permitido que seu adversário prendesse sua arma e o atraiu para perto do alcance de sua espada curta. O mestre da Kusarigama ainda tentou recuar, mas Musashi já estava sobre ele. Com um movimento rápido e preciso, Musashi eliminou seu adversário. A Kusarigama, uma arma tão diferente de tudo que ele já havia enfrentado, o forçou a se adaptar, a pensar fora da caixa e a usar sua inteligência para superar as dificuldades. A jornada de Musashi como samurai continuava, e a cada desafio ele se tornava um guerreiro mais completo, mais sábio e mais próximo da perfeição que buscava. Enquanto Miyamoto Musashi forjava sua lenda em duelos épicos e na busca incessante pelo aperfeiçoamento de sua arte, outro samurai, no norte do Japão, trilhava um caminho similar, consolidando sua fama como um dos maiores espadachins de sua época. Seu nome era Sasaki Kojiro, o mestre da espada de Andorinha. Sua história, como a de Musashi, se misturava com lendas e realidade, mas seus feitos com a espada eram incontáveis, tornando um adversário à altura do samurai errante. Sasaki Kojiro nasceu por volta de 1583, sob o céu cinzento da província de Echizen, atual Fukui, uma região montanhosa e costeira no norte do Japão, conhecida por seus samurais fortes e leais. Ele veio ao mundo em uma família de samurais, uma linhagem que cultivava a arte da espada há gerações, e desde cedo demonstrou um talento natural para o combate. A espada, para Kojiro, não era apenas uma arma, mas um instrumento de beleza e precisão, uma extensão de seu próprio corpo. Ainda criança, Kojiro se destacava entre seus companheiros por sua habilidade com a espada de madeira e por sua disciplina nos treinos. Ele absorvia os ensinamentos dos mestres locais com uma facilidade impressionante, sua mente aguçada captando os detalhes e nuances de cada técnica. Mas Kojiro não se contentava em apenas reproduzir o que lhe ensinavam. Ele buscava ir além, experimentando novas formas de movimento, testando seus limites e moldando o seu próprio estilo de combate. A fama de Kojiro como um espadachim promissor se espalhou além das fronteiras de Echizen. Movido pela ambição de aperfeiçoar sua arte e de se testar contra os melhores guerreiros do Japão, ele decidiu, ainda jovem, se mudar para Kyoto, a antiga capital imperial, um centro vibrante de cultura, política e artes marciais. Kyoto era um verdadeiro caldeirão de escolas de esgrima com mestres renomados e estilos de combate diversos. Kojiro, sedento por conhecimento e por novos desafios, mergulhou nesse mundo, absorvendo diferentes técnicas, aprimorando sua própria habilidade e buscando a essência da arte da espada. Sasaki Kojiro era conhecido por usar uma espada muito mais longa que o normal, chamada de Nodachi. Sua espada tinha cerca de 90 centímetros de lâmina. Ele treinou com muita dedicação e disciplina, sua mente aguçada analisando cada movimento, cada postura, cada estratégia. Ele buscava não apenas a vitória no combate, mas a perfeição da técnica e a harmonia entre corpo e a mente. Foi em Kyoto, durante seus treinos solitários em meio aos bosques de bambu e aos jardins zen, que Kojiro desenvolveu sua técnica mais famosa, o Tsubame Gaeshi, que significa corte da andorinha em voo. A lenda conta que Kojiro, observando o voo rápido e imprevisível das andorinhas, se inspirou na elegância e na precisão dos movimentos das aves para criar um golpe único e devastador. O Tsubame Gaeshi era um corte rápido e ascendente, executado com uma torção do punho que criava um efeito surpreendente. A espada, como a asa de uma andorinha em pleno voo, mudava de direção no último instante, enganando o oponente e atingindo em um ponto vulnerável. A técnica exigia grande habilidade, precisão e timing, e se tornou a marca registrada de Kojiro, um símbolo de sua maestria e de sua conexão com a natureza.
A fama de Kojiro e de sua técnica Tsubame Gaeshi se espalhou por Kyoto e além. Samurais de diferentes escolas, atraídos pela reputação do mestre da espada de Andorinha, o procuravam para duelos, ansiosos para testar suas habilidades contra ele e para conquistar glória ao vencer um oponente tão renomado. Kojiro, sempre sereno e confiante, aceitava os desafios com a mesma disciplina e determinação que o guiavam em seus treinos. Os duelos de Kojiro se tornavam eventos memoráveis em Kyoto. Sua técnica única, sua precisão mortal e sua postura implacável atraíam multidões de curiosos que observavam os combates com uma mistura de admiração e temor. Kojiro enfrentava cada oponente com respeito, mas sem piedade. Sua espada dançava no ar com a elegância de uma andorinha. Seus movimentos rápidos e fluidos deixavam os adversários desorientados e vulneráveis. A cada vitória, a lenda de Kojiro crescia. Ele se tornava um símbolo de excelência na arte da espada, um mestre que havia transcendido os limites da tradição e criado um estilo próprio, único e devastador. Por volta de 1605, consagrado como um dos maiores espadachins do Japão, Kojiro fundou sua própria escola de esgrima, a Ganryu. O nome refletia a essência de sua técnica e sua filosofia de combate, a força implacável da rocha combinada com a agilidade e a precisão do voo da andorinha. A Ganryu atraiu samurais de todo o país, que buscavam aprender com o mestre da espada da andorinha e dominar sua técnica secreta, o Tsubame Gaeshi. Talvez o mais famoso duelo de Kojiro foi contra Toda Seigen, um renomado espadachim conhecido por sua habilidade com a espada curta Kodachi. Ele era um mestre da escola Toda Ryu, que se especializava no uso dessa arma em combates próximos, onde a velocidade e a precisão eram cruciais. Acredita-se que Kojiro derrotou o Seigen usando essa técnica, demonstrando não apenas sua habilidade, mas também a eficácia da Tsubame Gaeshi contra um oponente extremamente talentoso e experiente. Esse duelo é considerado marcante porque Toda Seigen era um mestre estabelecido e altamente respeitado, enquanto Kojiro, embora já talentoso, ainda estava construindo sua reputação. Vencer Seigen foi um marco na carreira de Kojiro, consolidando sua posição como um dos maiores espadachins da época e destacando sua capacidade de derrotar mestres de outras escolas de esgrima. A fama de Sasaki Kojiro chegou aos ouvidos de Hosokawa Tadaoki, um poderoso daimyo da província de Buzen, no norte de Kyushu. Tadaoki, um senhor de guerra ambicioso e um governante astuto, reconheceu o valor de Kojiro como um ativo estratégico para seu clã. Ele o convidou para se juntar ao seu serviço, oferecendo-lhe uma posição de prestígio como instrutor de esgrima para seus samurais. Kojiro, já consagrado como um mestre de esgrima, aceitou a proposta de Tadaoki. Ele via naquela oportunidade não apenas uma forma de garantir sua segurança financeira e seu status social, mas também um novo desafio para sua arte. Ele se dedicou a treinar os samurais de Tadaoki com a mesma disciplina e rigor que haviam levado à glória, ensinando-lhes não apenas a técnica da espada, mas também a filosofia da Ganryu, que buscava a harmonia entre o corpo e a mente e a perfeição dos movimentos. Kojiro se tornou um instrutor respeitado e admirado no clã Hosokawa. Seus ensinamentos influenciaram uma nova geração de samurais, que absorveram sua técnica e sua filosofia. Mas a fama de Kojiro continuava a atrair desafiantes de todo o país, que buscavam testar suas habilidades contra o lendário mestre da espada longa. Kojiro, fiel ao seu caminho como guerreiro, nunca se esquivou de um duelo, defendendo sua reputação e a honra da escola Ganryu. Os ecos da fama de Miyamoto Musashi, o samurai errante que vencia duelos após duelos, com seu estilo inusitado de duas espadas, chegaram aos ouvidos de Sasaki Kojiro. Ele não pôde ignorar a ascensão desse novo rival que ameaçava ofuscar sua própria glória. A princípio, Kojiro encarou a notícia com indiferença. Ele já havia vencido inúmeros oponentes, e a ideia de mais um samurai buscando fama não lhe causava inquietação. Mas, com o passar do tempo, os relatos sobre Musashi se tornavam mais frequentes e detalhados, descrevendo sua técnica peculiar, sua aura de invencibilidade e sua busca incessante por novos desafios.
Musashi era tudo que Kojiro não era: um samurai errante, sem mestre nem clã, que desafiava as convenções e construía sua reputação com base em vitórias violentas. Kojiro, um mestre estabelecido e a serviço de um poderoso daimyo, via em Musashi uma ameaça à ordem que ele representava e defendia. A semente da rivalidade havia sido plantada. A partir daquele momento, o destino de Kojiro e Musashi se entrelaçaria em um caminho inexorável que culminaria em um duelo épico, um confronto entre dois dos maiores espadachins do Japão, cujo resultado ecoaria através dos séculos e se tornaria uma lenda imortalizada na história do samurai. O Japão fervilhava com rumores. De boca em boca, de província em província, as histórias de dois samurais excepcionais se espalhavam, alimentando a curiosidade e a expectativa de um confronto épico. Miyamoto Musashi, o samurai errante, e Sasaki Kojiro, o mestre da espada da Andorinha. Eles se tornaram figuras lendárias. Seus nomes eram proclamados com admiração. Nos dojos e nas reuniões da corte, o debate era inevitável. Quem era o melhor espadachim do Japão? Os partidários de Musashi exaltavam sua técnica inusitada de duas espadas, sua agilidade felina e sua aura de invencibilidade. Ele era um samurai que havia vencido mais de 60 duelos, um guerreiro que desafiara as convenções e criara um estilo próprio, adaptável a qualquer situação. Alguns diziam que ele era como um deus da guerra e que suas espadas eram a própria manifestação da morte. Os defensores de Kojiro enalteciam sua técnica refinada, a precisão mortal de sua Tsubame Gaeshi e a elegância de seus movimentos. Ele era o mestre da escola Ganryu, um samurai culto e disciplinado, que havia alcançado a perfeição através do estudo e da prática constante. Kojiro é um artista da espada, afirmavam com convicção. Seu estilo é a expressão da harmonia e da beleza do combate e da tradição. A rivalidade entre Musashi e Kojiro crescia a cada dia, alimentada pelos rumores e pelas especulações. Era um embate de estilos, de filosofias, de personalidades. Um representava a tradição, o outro a inovação. A tensão aumentava, a expectativa de um duelo final se tornava inevitável. O Japão prendia a respiração, aguardando o momento em que esses dois titãs da espada se encontrariam para decidir de uma vez por todas quem era o guerreiro supremo. A tensão finalmente se rompeu. Uma carta lacrada com o brasão da escola Ganryu chegou às mãos de Miyamoto Musashi. O samurai errante acostumado a convites para duelos sentiu algo diferente naquele pergaminho. A caligrafia elegante e precisa, o tom formal e desafiador das palavras relevavam a importância do remetente. Sasaki Kojiro finalmente o convidava para um duelo formal. Na carta, Kojiro descrevia a fama de Musashi como um guerreiro de grande talento, mas de métodos não convencionais, e expressava seu desejo de comparar técnicas para determinar quem era o verdadeiro mestre da espada no Japão. Ele propunha um duelo público, em um local e data a serem definidos por Musashi, para que o mundo pudesse testemunhar a batalha entre os dois maiores espadachins da era. Musashi, com um sorriso irônico nos lábios, aceitou o desafio sem hesitar. Ele havia esperado por aquele momento, a oportunidade de enfrentar o lendário Kojiro e de provar de uma vez por todas a superioridade de seu estilo. Ele enviou uma resposta concisa e direta, aceitando a proposta de Kojiro e sugerindo um local para o duelo: a ilha de Ganryujima, um pequeno afloramento rochoso na costa do mar interior de Seto, perto da cidade de Shimonoseki. A escolha de Ganryujima não foi por acaso. A ilha isolada e deserta era um lugar carregado de simbolismo. Seu nome, que significava Ilha da Rosca da Andorinha, era uma referência direta à escola Ganryu de Kojiro e à sua famosa técnica Tsubame Gaeshi. Era o território simbólico de Kojiro, um lugar onde ele se sentia confiante e poderoso. Musashi, ao escolher a ilha, lançava um desafio direto ao seu oponente, declarando sua intenção de vencê-lo em seu próprio domínio. A notícia do duelo se espalhou como um rastro de pólvora. O Japão inteiro aguardava inquieto um embate entre os dois titãs da espada.
Na fortaleza do clã Hosokawa, Sasaki Kojiro se preparava para o duelo com a disciplina e o rigor de um monge zen. Ele sabia que um combate contra Miyamoto Musashi seria o maior desafio de sua vida. Um teste não apenas para sua habilidade com a espada, mas também para seu espírito. Seus dias eram dedicados a um treinamento intenso e exaustivo. Ele praticava seus cortes com um nodachi, sua lâmina sibilando no ar com a precisão e a velocidade de uma andorinha, aperfeiçoando cada movimento, cada torção do punho, cada passo. Ele revisava as técnicas da escola Ganryu, buscando a perfeição em cada detalhe, cada nuance. Ele meditava por horas, esvaziando sua mente de pensamentos e emoções, buscando a calma e a concentração absoluta necessárias para enfrentar Musashi. Kojiro também se submeteu a uma série de rituais de purificação, banhos de ervas e incensos, orações aos deuses e aos ancestrais, buscando limpar seu corpo e sua alma de qualquer impureza que pudesse atrapalhá-lo no duelo. Ele queria chegar ao combate com a mente e o corpo em perfeito equilíbrio, livre de dúvidas e medos, pronto para enfrentar seu destino. Enquanto Kojiro buscava a paz interior através da disciplina e da tradição, Musashi se preparava para o duelo de uma forma totalmente diferente. Ele não se prendia a rituais ou métodos convencionais. Sua mente astuta buscava vantagens em cada detalhe, cada nuance, e ele não hesitava em usar métodos não convencionais para desestabilizar seu oponente. Musashi sabia que Kojiro era um adversário formidável, um mestre da espada que havia se preparado para o duelo com anos de antecedência. Para vencê-lo, ele precisaria usar todas as armas à sua disposição, não apenas sua habilidade com a espada, mas também sua inteligência e sua capacidade de manipulação. Musashi começou a espalhar rumores sobre seus próprios preparativos para o duelo, criando uma aura de mistério e imprevisibilidade ao seu redor. Ele falava sobre novas técnicas secretas que havia desenvolvido, sobre longas horas de meditação em cavernas isoladas e sobre encontros com seres sobrenaturais que lhe haviam concedido poderes especiais. Ele sabia que esses rumores chegariam aos ouvidos de Kojiro, semeando a dúvida e a insegurança em sua mente. Ele queria que Kojiro chegasse ao duelo com o espírito abalado, com sua concentração quebrada, vulnerável aos seus ataques inesperados. A batalha entre Musashi e Kojiro já havia começado, muito antes do primeiro choque de espadas. Era um duelo de mentes, uma guerra psicológica que se desenrolava nas sombras, nos rumores e nas expectativas de um Japão sedento por sangue e glória. Mas após muito treino e simulações em sua mente dos possíveis caminhos que o combate poderiam tomar, Musashi constatou que não seria possível vencer Kojiro com sua técnica de duas espadas, e usando apenas a sua katana, seu adversário teria uma grande vantagem de alcance, já que Kojiro era o maior mestre vivo da longa espada Nodachi. Musashi deveria procurar uma estratégia inovadora ou sua morte seria quase uma certeza. No dia do duelo na praia de Ganryujima, um pequeno grupo de pessoas aguardava a chegada de Kojiro. Eram samurais do clã Hosokawa, alguns nobres curiosos e um punhado de mercadores e camponeses que haviam navegado até a ilha para testemunhar o duelo histórico. Representantes do governo local também estavam presentes para garantir que o duelo fosse conduzido de acordo com as regras e tradições samurai. A atmosfera era de silêncio e expectativa, o ar denso como antes de uma tempestade. Ao desembarcar na ilha, Kojiro foi recebido com reverências e saudações respeitosas. Ele caminhou até o espaço aberto próximo à praia, onde o duelo seria realizado. Seus discípulos estenderam um tapete de seda no chão, e Kojiro se ajoelhou para uma última meditação antes do combate. Ele fechou os olhos, respirando profundamente, esvaziando sua mente de qualquer pensamento ou emoção que pudesse atrapalhá-lo. Ele buscava a paz interior, a conexão com o fluxo natural do universo, a harmonia entre o corpo e a mente, que era a base de sua arte da espada. O sol subia no céu, as horas passavam, mas Miyamoto Musashi não aparecia. A multidão, a princípio silenciosa, começava a murmurar, inquieta com o atraso do samurai errante. Kojiro, imóvel em sua meditação, parecia ignorar a passagem do tempo,
e a crescente impaciência dos presentes. Mas a calma de Kojiro era apenas aparente. A estratégia de Musashi já estava em ação. Ele havia escolhido chegar atrasado de propósito, usando o tempo como uma arma para desestabilizar seu oponente. Ele sabia que Kojiro era um samurai orgulhoso e disciplinado, acostumado à pontualidade e ao respeito às tradições. O atraso o irritaria, quebraria sua concentração e, sem ela, ele poderia passar a duvidar de si mesmo. Foi quando, finalmente, um pequeno barco surgiu no horizonte. Na proa, Miyamoto Musashi se destacava como uma figura imponente com o sol atrás dele. Suas roupas simples de viagem e seus cabelos desgrenhados contrastavam com o kimono cerimonial de Kojiro. Musashi carregava consigo um longo remo de madeira, cuja extremidade havia sido afiada e moldada, transformando-a em uma arma rústica e longa. Ao desembarcar, Musashi ignorou as saudações da multidão e caminhou diretamente para o local do duelo, seus olhos fixos em Sasaki Kojiro. O mestre da Ganryu, que se levantava do tapete de seda onde meditava, tinha o rosto marcado pela fúria e a impaciência causada pela longa espera. A escolha inusitada da arma de Musashi causou espanto e desconforto em Kojiro, que se sentiu insultado pela falta de respeito às tradições do duelo. Uma pontada de dúvida e incerteza começou a corroer sua confiança. A estratégia de Musashi, calculada e fria, já estava em ação. Ele havia utilizado o atraso e a arma improvisada para desestabilizar seu oponente. Kojiro sacou sua longa espada e jogou para longe sua bainha. Neste momento, Musashi sorriu e disse: Você já perdeu, Kojiro. Um verdadeiro espadachim nunca joga fora sua bainha tão cedo. Com esta frase, Musashi quebrou ainda mais o espírito de Kojiro, pois se ele tivesse certeza de sua vitória, ele a manteria na cintura, pronta para receber sua lâmina de volta. Havia chegado o momento mais importante da vida dos dois grandes samurais que se encaravam. Ambos estavam em seu auge. Musashi já era mais experiente, mas Kojiro contava com mais agilidade e velocidade típicas dos lutadores mais jovens. O momento decisivo havia chegado. O silêncio se abateu sobre o público, interrompido apenas pelo som do vento nas árvores e das ondas quebrando nas rochas. Os olhares de todos estavam fixos nos dois samurais. Sasaki Kojiro se lançou ao ataque, seus movimentos rápidos e precisos como os de uma andorinha em voo. Musashi, com o remo afiado erguido em guarda, manteve a distância, estudando o adversário. Kojiro decidiu usar sua técnica suprema. Era Tsubame Gaeshi, o corte da andorinha. Um golpe rápido e ascendente, com uma torção de punho que fazia a lâmina mudar de direção no último instante. Musashi, porém, estava preparado. Ele havia se posicionado para manter o sol sempre em suas costas. No instante em que Kojiro aplicou o Tsubame Gaeshi, Musashi se esquivou e a lâmina passou a milímetros de sua cabeça. Aproveitando-se da abertura deixada pelo golpe desferido no ar e por Kojiro estar com a vista fustigada pelo sol, Musashi saltou em direção de Kojiro com seu longo remo erguido para o alto. O golpe atingiu Kojiro na testa. O som do impacto foi horrível. Dizem que foi possível ouvir o crânio de Kojiro craquelar. Seu nodate escapou de suas mãos, em direção ao solo. A multidão, atônita, testemunhava o fim de um duelo que havia sido anunciado como uma batalha épica. Mas a realidade fora brutal e rápida. A morte, como sempre, chegara de forma inesperada e violenta. Nos olhos de Musashi não havia alegria ou triunfo, apenas uma tristeza profunda e uma estranha sensação de vazio. Ele havia vencido, mas a vitória tinha um gosto amargo. Ele havia derrotado um grande guerreiro, um dos maiores mestres da espada. Mas alcançar o auge de sua glória, em sua busca por fazer seu nome através de sua espada, não preencheu o vazio que sentia em sua alma. A notícia da morte de Sasaki Kojiro se espalhou rapidamente pelo Japão. A reação foi de choque e incredulidade. Muitos se recusavam a acreditar que o lendário mestre da Ganryu havia sido derrotado, e ainda mais por um samurai errante com um remo de barco. Os admiradores de Kojiro lamentaram sua morte e questionaram a forma como Musashi havia conduzido o duelo,
enquanto os que torciam por Musashi celebraram sua vitória. O duelo em Ganryujima se tornou um marco na história do Japão feudal, um evento que gerou debates e controvérsias que durariam por séculos. A morte de Kojiro encerrava uma era e marcava a ascensão definitiva de Miyamoto Musashi como o maior espadachim do Japão. Mas a vitória de Musashi não foi apenas um triunfo pessoal, mas também um fardo, um peso que ele carregaria consigo pelo resto de sua vida. A poeira do duelo ainda pairava no ar enquanto Miyamoto Musashi deixava a ilha de Ganryujima em um pequeno barco de remo. Musashi não olhou para trás. Em seus olhos não havia o brilho da vitória, mas um vazio profundo e uma tristeza que corroía sua alma. A morte de Sasaki Kojiro, um adversário digno e respeitado, o havia deixado com um sentimento de culpa e de desilusão. A glória que ele tanto buscara agora parecia vazia e sem sentido. Durante a viagem de volta ao continente, Musashi se isolou em seus pensamentos, refletindo sobre o significado do duelo e o caminho que havia escolhido. Musashi começou a questionar tudo o que havia acreditado até então. Busca incessante pela perfeição na arte da espada, a necessidade de provar sua superioridade em cada duelo, a sede de glória que o impulsionava desde a juventude. Tudo parecia vazio e sem sentido, diante da fragilidade da vida e da inevitabilidade da morte. Ele se lembrou dos ensinamentos de seu tio monge sobre a importância da compaixão, da humildade e da busca pela harmonia interior, valores que ele havia ignorado em sua obsessão pela espada e pela vitória. Agora, diante da morte de Kojiro, essas palavras ecoavam em sua mente com uma força nova. A morte de Kojiro marcou o fim de uma era na vida de Musashi e o início de uma nova jornada. Uma jornada em busca de um sentimento mais profundo para sua existência. Um caminho que o levasse além dos limites da espada e o conduzisse a uma compreensão mais ampla da vida e da morte. Ele não sabia ainda qual seria esse caminho, mas estava determinado a encontrá-lo. A partir daquele momento, a espada deixaria de ser sua única razão de viver, e a busca pela paz interior se tornaria sua nova batalha. Mas o Japão, apesar dos anos de paz sob o shogunato Tokugawa, colhia os frutos da discórdia plantados em tempos recentes. Toyotomi Hideyori, filho do falecido unificador do país, se tornava um símbolo de resistência aos Tokugawa e seus aliados. Os remanescentes do exército do Oeste se preparavam para o último e desesperado confronto contra as forças do Shogun. Musashi, apesar de sua busca por um novo caminho, não conseguia ignorar o chamado da guerra. A espada, mesmo não sendo mais sua única razão de viver, ainda fazia parte de sua identidade, de seu destino como samurai. Ele sentiu a necessidade de participar daquele conflito, de testar suas habilidades em uma batalha real mais uma vez. As fontes históricas são incertas sobre o papel de Musashi na Batalha de Osaka. Alguns relatos indicam que ele lutou ao lado do Exército do Leste, fiel ao shogunato Tokugawa. O já maduro samurai talvez tenha oferecido seus serviços como estrategista, aconselhando os generais do Exército do Leste com sua vasta experiência em combate e seu conhecimento da arte da guerra. Durante este período, ele agiu como um observador atento, analisando as táticas e os movimentos das tropas, buscando compreender a natureza da guerra e os mecanismos da vitória e da derrota. Seja qual for o papel que Musashi desempenhou na Batalha de Osaka, sua presença naquele conflito é um reflexo do momento da transição que ele vivia. Ele buscava um novo caminho, um propósito que transcendesse a violência e a glória do combate. Mas a espada ainda o chamava, a guerra ainda o fascinava, e ele não conseguia se afastar completamente do mundo que o havia moldado. A Batalha de Osaka, seja como guerreiro, estrategista ou observador, foi mais um capítulo em sua busca pela verdade e pelo sentido da vida. Após a Batalha de Osaka, o Japão se consolidou sob o domínio dos Tokugawa. A era dos grandes conflitos e da busca por glória nos campos de batalha chegava ao fim, dando lugar a um período de paz e prosperidade. Para Musashi, que buscava um novo propósito em sua vida, a guerra não era mais um caminho atraente.
Ele decidiu então utilizar sua vasta experiência em combate e seu conhecimento da arte da guerra para se tornar um estrategista, um conselheiro militar a serviço de um senhor feudal. Ele viajou por diversas províncias, oferecendo seus serviços a daimyos que buscavam proteger seus domínios e consolidar seu poder na nova ordem social. Mas Musashi não era um samurai comum. Sua fama como duelista invencível, seu estilo inusitado de duas espadas e sua personalidade independente e arrogante intimidavam alguns senhores feudais, que o viam como uma ameaça à sua autoridade. Musashi se via mais uma vez como um forasteiro, um samurai sem mestre nem clã, buscando seu lugar em um mundo que já não valorizava apenas a força bruta, mas também a lealdade, a diplomacia e a habilidade política. Em meio a essa busca por um novo senhor, Musashi decidiu construir um legado que transcendesse sua própria existência. Ele adotou 2 jovens samurais como seus filhos, dando-lhes seu nome e seus ensinamentos, Miyamoto Mikinosuke e Miyamoto Iori. Mikinosuke, o filho mais velho, era um samurai promissor, com um grande talento para a espada. Ele aprendeu com Musashi a arte da Niten Ichiryu, o estilo de duas espadas, e se tornou um guerreiro habituado. Mas o destino lhe reservava um fim trágico. Ao se envolver em uma disputa política que ameaçava a honra de Musashi, Mikinosuke escolheu a morte por seppuku, o ritual de suicídio samurai para preservar o nome de seu pai adotivo. A morte de Mikinosuke foi um golpe duro para Musashi. Ele lamentou a perda de seu filho, mas reconheceu a coragem e a lealdade que o levaram a escolher a morte. Ele se dedicou então a educar seu segundo filho adotivo, Miyamoto Iori, transmitindo a ele tudo o que havia aprendido sobre a arte da espada, a estratégia e o caminho do samurai. A adoção de Mikinosuke e Iori revelava um novo aspecto da personalidade de Musashi. Ele, o samurai solitário e errante, buscava agora construir um legado, deixar uma marca no mundo que transcendesse sua própria existência. Ele queria que seus ensinamentos e sua filosofia sobrevivessem a ele, influenciando as futuras gerações de samurais. Musashi continuaria sua busca por um senhor feudal a quem servir, mas agora com uma nova perspectiva. Ele não buscava apenas uma posição de poder e prestígio, mas uma oportunidade de transmitir seu conhecimento e deixar um legado duradouro no mundo. Ele se tornava aos poucos não apenas um guerreiro lendário, mas também um mestre e um mentor, um guia para os jovens samurais que buscavam encontrar seu próprio caminho no mundo em transformação do Japão Edo. A busca de Musashi por um senhor feudal a quem servir o levou até Himeji, uma cidade-castelo da província de Harima, famosa por sua beleza e por seu imponente castelo branco, um símbolo do poder e da prosperidade do clã Ikeda. Musashi, com uma reputação como estrategista e duelista invencível, esperava encontrar em Himeji uma oportunidade para colocar seus talentos a serviço de um novo senhor. A cidade, no entanto, lhe reservava um novo desafio, um duelo inesperado que testaria suas habilidades e sua filosofia de combate. Miyake Gunbei, um samurai renomado e mestre do estilo de esgrima Tomoe Ryu, havia ouvido histórias sobre as habilidades de Musashi e o desafiou para um duelo público. Gunbei, um guerreiro orgulhoso e tradicionalista, se ressentia da fama de Musashi, que ele considerava um forasteiro arrogante que desrespeitava as convenções samurais. Ele queria provar que o estilo clássico e elegante do Tomoe Ryu era superior ao estilo pragmático e inusitado de duas espadas de Musashi. O duelo foi marcado por um campo aberto nos arredores do castelo de Himeji, um local espaçoso e visível, propício para um confronto entre dois mestres da espada. Musashi, fiel ao seu estilo, chegou ao local do duelo com uma aura de tranquilidade e desdém. Ele vestia roupas simples de viagem e carregava consigo apenas 2 boken, espadas de madeira, em vez de 2 famosas lâminas de aço. Gunbei, por outro lado, apareceu em grande estilo, trajando uma armadura completa e portando sua katana cerimonial, uma lâmina afiada e mortal. A diferença na apresentação dos 2 guerreiros refletia suas filosofias de combate. Gunbei valorizava a tradição, a honra e a aparência,
enquanto Musashi buscava a eficácia, a simplicidade e a essência do combate. Para Musashi, a espada era apenas uma ferramenta, um meio para alcançar a vitória. Para Gunbei, a espada era um símbolo, uma extensão de sua própria alma. O duelo começou com Gunbei tomando a iniciativa, atacando Musashi com uma série de golpes poderosos e precisos. Musashi, porém, se defendeu com maestria, usando seus 2 boken para bloquear os ataques de Gunbei e contra-atacar em ângulos inesperados. A velocidade e a fluidez dos movimentos de Musashi, combinadas com a imprevisibilidade de seu estilo de 2 espadas, confundiram e frustraram Gunbei, que se via cada vez mais pressionado. Em um momento de desespero, Gunbei tentou um golpe desesperado, um corte descendente visando a cabeça de Musashi, mas Musashi já havia antecipado o movimento. Ele se esquivou com um passo para o lado e, com um movimento rápido e preciso, desferiu um golpe com seu boken no braço direito de Gunbei, fazendo sua espada voar para longe. Gunbei, desarmado e humilhado, reconheceu sua derrota. Ele se ajoelhou diante de Musashi, inclinando a cabeça em sinal de respeito. Musashi, com um olhar compassivo, o ajudou a se levantar. O senhor de Himeji, impressionado com as habilidades e a reputação de Musashi, mas ainda cauteloso com sua natureza independente, lhe ofereceu uma posição inusitada, participar do planejamento urbano e paisagístico da cidade. Musashi, surpreso com a proposta, aceitou o desafio. Ele via naquela oportunidade uma forma de utilizar seus conhecimentos de estratégia e sua visão de mundo para beneficiar a sociedade, criando um ambiente harmonioso e seguro para os cidadãos. Musashi se dedicou à tarefa com o mesmo empenho e disciplina que dedicava aos seus treinos de espada. Ele estudou os princípios do urbanismo e da arquitetura japonesa, observou a topografia da cidade, analisou o fluxo das pessoas e as necessidades da população. Ele aplicou seus conhecimentos de estratégia militar para criar um plano urbano que privilegiasse a defesa da cidade, a circulação eficiente de pessoas e mercadorias e a criação de espaços públicos agradáveis e funcionais. Musashi também se envolveu no planejamento dos jardins do castelo de Himeji, criando paisagens que combinavam beleza natural, serenidade e elementos estratégicos de defesa. Ele usou sua sensibilidade artística e sua compreensão da natureza para criar jardins que convidassem à contemplação e à meditação, ao mesmo tempo em que ofereciam pontos de observação e rotas de fuga em caso de ataque. Musashi demonstrava mais uma vez sua capacidade de se adaptar, de aprender e de se transformar, buscando um novo propósito em sua vida e deixando um legado que transcendia os limites do combate e da guerra. Em suas viagens pelo Japão, Musashi foi levado pelo destino a se cruzar com Yagyu Ryogonosuke, filho do lendário mestre Yagyu Munenori, instrutor de esgrima do próprio Shogun. Ryogonosuke era reconhecido como um prodígio da espada, um guerreiro de talento excepcional e profunda compreensão da arte do combate. Este seria um choque de titãs que prometia incendiar o imaginário popular e ecoar pelos séculos. O encontro ocorreu em um bosque de bambu, próximo ao riacho cristalino, um cenário natural que parecia refletir a dualidade entre os 2 samurais. As espadas estavam presas à cintura, mas o combate parecia se travar em um nível mais profundo, um duelo de energias e intenções. Os 2 se estudavam com atenção, reconhecendo a maestria um do outro, a disciplina dos anos de treinamento, a dedicação à arte da espada. Mas, em vez de sacar suas lâminas, iniciou-se uma batalha dentro das mentes de cada um dos samurais. Eles simulavam em suas mentes como seria cada golpe deste duelo antes de sacar a espada. Mas, devido à grande maturidade de espírito que ambos já se encontravam, eles reconheceram um ao outro como grandes mestres em suas respectivas artes e a futilidade de uma luta que poderia ser fatal e que só privaria o mundo de um grande mestre da arte da espada. Em vez de sacar suas espadas e lutar, Musashi e Ryogonosuke optaram por sentar e conversar. Eles conversaram sobre estratégia, filosofia, a natureza do combate e o caminho do samurai. Compartilharam experiências, dúvidas e reflexões, encontrando pontos em comum e respeitando suas diferenças. Musashi, o guerreiro que havia construído sua fama através da violência, descobria em Ryogonosuke
uma nova forma de força, a força da mente e do espírito. Ryogonusuke, o samurai criado na tradição, reconhecia em Musashi a importância da experiência e da adaptação. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e púrpura, quando Musashi e Ryogonusuke se despediram, sem ter cruzado as espadas. Eles haviam lutado em um nível mais profundo, um duelo de ideias e perspectivas, e ambos haviam saído vitoriosos. Aquele encontro, mais do que um duelo frustrado, foi um marco na jornada de ambos. Demonstrou a maturidade dos dois samurais, que haviam transcendido a necessidade de provar sua superioridade através da violência, e haviam encontrado na conversa, no respeito mútuo e na troca de conhecimento, um caminho mais elevado para o crescimento e a evolução como guerreiros e como seres humanos. A lenda desse encontro se espalhou pelo Japão, inspirando admiração e reflexão. Musashi e Ryogonusuke mostraram que a verdadeira força do samurai não reside apenas na habilidade com a espada, mas também na sabedoria, no autocontrole e na capacidade de reconhecer a força no outro. As experiências de Musashi, seus incontáveis duelos, suas viagens e suas reflexões o levaram a um novo nível de compreensão da arte da espada. Ele havia transcendido a busca vazia pela glória e havia encontrado na espada um caminho para o autoconhecimento, a disciplina e a sabedoria. Chegara o momento de compartilhar seus ensinamentos, de formalizar seu estilo de luta e de garantir que seu legado sobrevivesse à sua própria existência. Assim nasceu a Ryoho Niten Ichiryu, a escola de estratégia das duas espadas como uma só. A Ryoho Niten Ichiryu não era apenas um conjunto de técnicas de combate, mas uma filosofia completa de vida fundamentada na busca pela harmonia entre o corpo, a mente e o espírito. Musashi codificou seus ensinamentos com base em sua vasta experiência em um sistema único que abrangia o domínio das duas espadas, a técnica distintiva da escola, utilizando a katana e a wakizashi em harmonia, explorando o alcance, a velocidade e a imprevisibilidade de cada arma. A importância da estratégia, a compreensão do terreno, a análise do oponente e a adaptação às circunstâncias do combate como elementos cruciais para a vitória. E o cultivo do espírito, a disciplina mental, a concentração, a intuição e a serenidade como pilares para o domínio da espada e para uma vida plena. Como seu filho adotivo Miyamoto Iori havia partido para servir um poderoso soberano como um samurai, Musashi passou a buscar um discípulo que fosse mais do que um aprendiz de técnicas. Ele queria um herdeiro de sua filosofia, um samurai capaz de compreender a profundidade de seus ensinamentos e de transmiti-los às futuras gerações. O destino cruzou com Hirao Yoemon, um jovem samurai de talento excepcional, sede de conhecimento e uma mente aberta para as inovações de Musashi. Yoemon se tornou o pupilo dedicado do mestre, absorvendo seus ensinamentos com rapidez e demonstrando uma compreensão intuitiva da Ryoho Niten Ichiryu. Musashi via em Yoemon não apenas um discípulo talentoso, mas um espírito afim. Um guerreiro destinado a carregar o legado da escola de duas espadas. Ele o adotou como seu filho, concedendo-lhe o nome de Miyamoto e transmitindo a ele todos os segredos de sua arte, preparando-o para se tornar o sucessor da Ryoho Niten Ichiryu. A formalização da escola e a adoção de Yoemon representaram um passo importante na jornada de Musashi. Ele havia deixado de ser apenas um samurai errante, um duelista em busca de glória, para se tornar um mestre, um mentor, um guardião de uma tradição que ele próprio havia criado e que agora confiava às mãos de seu discípulo, garantindo que seus ensinamentos sobre a espada, a estratégia e o caminho do guerreiro continuassem a inspirar samurais por muitas gerações. Em 1634, o lendário samurai Miyamoto Musashi embarcou em uma nova jornada, deixando para trás as montanhas e os campos de batalha do leste do Japão para se aventurar nas terras quentes e exuberantes de Kyushu, a grande ilha ao sul do arquipélago japonês. Sua reputação o precedeu. Senhores feudais e samurais de toda a região haviam ouvido histórias sobre o guerreiro invencível, o mestre das duas espadas e o criador da Ryoho Niten Ichiryu. Alguns o admiravam, outros o temiam, mas todos reconheciam sua grandeza. Musashi agora, com 50 anos, não buscava mais a glória dos duelos ou o reconhecimento efêmero da corte.
Ele desejava um lugar para transmitir seus ensinamentos, para compartilhar sua sabedoria acumulada ao longo de uma vida dedicada à espada e à busca pela verdade. Seu destino conduziu a Kokura, uma cidade próspera e culturalmente vibrante na costa do norte de Kyushu, dominada pelo clã Ogasawara. Lord Ogasawara Tadazane, um governante culto e amante das artes, havia convidado Musashi para ser o seu hóspede, atraído pela fama do samurai e pela oportunidade de aprender com a sua vasta experiência em estratégia e combate. Musashi foi recebido em Kokura com honras e respeito. Lord Ogasawara lhe ofereceu uma residência confortável próxima ao castelo. Musashi encontrou em Kokura um ambiente propício para a reflexão e para o desenvolvimento de suas ideias. Ele passava horas em meditação nos jardins zen do castelo, discutia filosofia e estratégia com Lord Ogasawara e seus conselheiros, e se dedicava à caligrafia e à pintura, expressando sua visão do mundo através da arte. A estada em Kokura marcou um período de tranquilidade e produtividade na vida de Musashi. Ele se aprofundou em seus estudos, refinou seus ensinamentos e começou a escrever sobre sua arte da espada e sua filosofia de vida, preparando o terreno para a obra-prima que o imortalizaria, o Livro dos Cinco Anéis. A paz e a tranquilidade da vida em Kokura foram abruptamente interrompidas no inverno de 1637. Na península de Shimabara, a poucos quilômetros de distância, uma rebelião popular eclodiu, liderada por camponeses empobrecidos e por cristãos perseguidos pelo shogunato Tokugawa. A rebelião de Shimabara, alimentada pela opressão do governo pelos altos impostos e pela intolerância religiosa, rapidamente se transformou em uma ameaça à estabilidade da região. Milhares de rebeldes armados com ferramentas agrícolas, espadas roubadas e uma fúria incontrolável atacaram vilas, templos e fortalezas, jurando vingança contra seus opressores. Lord Ogasawara, leal ao shogunato Tokugawa, não hesitou em responder ao chamado para sufocar a rebelião. Ele reuniu seus samurais e se preparou para marchar para Shimabara, determinado a restaurar a ordem e a autoridade do governo. Miyamoto Musashi, apesar de sua idade avançada, de sua busca pela paz interior, não se esquivou do dever. Ele se juntou às tropas de Lord Ogasawara, não como um guerreiro sedento por batalha, mas como um estrategista experiente e um conselheiro sábio. Musashi, com seu olhar aguçado e sua compreensão da arte da guerra, analisou a situação dos rebeldes, seus pontos fortes e fracos, suas táticas e suas motivações. Ele aconselhou Lord Ogasawara a adotar uma estratégia de cerco ao castelo de Hara, onde os rebeldes se refugiavam, em vez de um ataque frontal que poderia resultar em grandes perdas. Musashi também participou do planejamento das operações militares, orientando os samurais sobre táticas de combate, o uso do terreno e a importância da disciplina e da união entre as tropas. A rebelião de Shimabara foi um confronto brutal e sangrento, que durou vários meses e custou a vida de milhares de pessoas. Musashi, apesar de sua relutância em participar da violência, demonstrou coragem e habilidade em combate, inspirando os samurais com sua presença e sua sabedoria. Em um episódio relatado por algumas fontes, Musashi foi derrubado do seu cavalo por uma pedrada lançada por um camponês rebelde. Ferido, mas não derrotado, ele se levantou e continuou a lutar, demonstrando sua determinação e sua resiliência. A rebelião de Shimabara foi finalmente sufocada pelas forças do shogunato, mas a um alto custo. A partir daquele momento, sua busca pela paz interior e por um caminho para além da violência se intensificou. Ele se dedicou a escrever sobre sua filosofia e seus ensinamentos, buscando compartilhar sua sabedoria com o mundo e inspirar as futuras gerações a encontrar a harmonia e a paz interior. Em 1640, aos 56 anos, ele se mudou para Kumamoto, a convite do Lord Hosokawa Tadadoshi, um governante que admirava sua reputação e buscava seus ensinamentos. Mas a fama de Musashi continuava a atrair a atenção de jovens samurais sedentos por desafiá-lo e testar suas habilidades contra o lendário espadachim. Entre eles surgiu o Ji Yashiro, um mestre da escola Yagyu Shinkageryu, um estilo de esgrima conhecido por sua sutileza, seus movimentos elusivos e sua habilidade em controlar a mente do oponente. Yashiro, cheio de confiança e ambição, acreditava que poderia superar Musashi com sua técnica sofisticada e de seu espírito aguerrido. Ele desafiou o lendário samurai para um duelo,
propondo um confronto em um bosque de pinheiros nos arredores de Kumamoto. Musashi, mesmo já em idade avançada e afastado dos duelos por muitos anos, aceitou o desafio sem hesitar. Ele via no jovem samurai uma oportunidade de testar seus ensinamentos e de demonstrar que a verdadeira maestria da espada transcendia a força física e a velocidade. No dia marcado, os dois samurais se encontraram no bosque de pinheiros, um cenário sereno e solene, onde o som do vento nas árvores parecia amplificar a tensão do momento. Yashiro, impulsivo e arrogante, se lançou ao ataque com uma série de cortes rápidos e precisos. Musashi, com a calma de quem já havia enfrentado a morte inúmeras vezes, se defendia com maestria. Seus movimentos fluidos e econômicos neutralizavam os ataques do jovem samurai. Musashi não se deixava levar pela velocidade ou pela agressividade de Yashiro. Ele observava com atenção, antecipando seus movimentos e explorando suas fraquezas. Em um momento de descuido, Yashiro deixou uma abertura em sua guarda, e Musashi aproveitou a oportunidade. Com um único movimento rápido e decisivo, ele desarmou o jovem samurai e encostou a ponta de sua espada em sua garganta. Yashiro, derrotado e humilhado, reconheceu a superioridade de Musashi, não apenas em habilidade com a espada, mas também em sabedoria e controle do espírito. Musashi, com um olhar compassivo, abaixou sua espada e se curvou em sinal de respeito. Ele não buscava mais a humilhação de seus oponentes, mas a transmissão de seus ensinamentos e o cultivo de uma nova geração de samurais, baseada no respeito, na disciplina e na busca pela paz interior. O duelo contra Uji Yashiro foi a última batalha de Miyamoto Musashi, um final digno para a carreira de um dos maiores guerreiros da história do Japão. Ele havia demonstrado que a verdadeira força do samurai não reside na juventude ou na velocidade, mas na sabedoria acumulada ao longo dos anos, no domínio do espírito e na compreensão profunda da arte da espada. O duelo contra Uji Yashiro foi o último eco da fúria da espada na vida de Miyamoto Musashi. A partir daquele momento, ele se dedicou inteiramente à busca pela paz interior e à transmissão de seus ensinamentos, consciente de que sua jornada como samurai se aproximava do fim. Em busca de um refúgio para seus últimos dias, ele se isolou em uma caverna nas montanhas, onde a natureza selvagem e a solidão o convidavam à reflexão e à contemplação. Ali, longe dos ruídos do mundo, cercado pela imponência silenciosa das rochas e o murmúrio do vento, Musashi se preparou para escrever sua obra-prima, um legado que transcendia os limites da espada e se tornava um guia para a vida, um testamento de sabedoria de um dos maiores guerreiros que o Japão já conheceu. Após décadas seguindo o caminho da espada, a fama e a glória já não seduzia Miyamoto Musashi. Os duelos, outrora o combustível de sua ambição, agora ecoavam em sua memória como fantasmas de um passado distante. Miyamoto Musashi, o samurai lendário, sentia o peso dos anos em seus ossos e a necessidade de silêncio em sua alma. Em 1643, aos 59 anos, ele tomou a decisão que surpreendeu a todos. Abandonou a corte de Kumamoto, onde era tratado com honra e respeito, e se isolou em uma caverna nas montanhas buscando a solidão. A caverna Reigandô, escolhida por Musashi para seu refúgio, era um lugar de beleza austerada e paz profunda. Localizada em uma encosta íngreme, sua entrada se abria para um vale coberto por uma densa floresta de cedros e pinheiros, onde o som do vento sussurrava segredos ancestrais e um riacho cristalino descia as pedras, criando uma melodia que acalentava a alma. A caverna em si era simples e sem luxos. Suas paredes de pedra fria guardavam o silêncio de séculos, e a luz do sol penetrava timidamente pela entrada, criando um jogo de sombras que dançavam no chão da terra batida. Ali, sem os luxos da corte ou das distrações do mundo, Musashi encontrou o refúgio perfeito para se dedicar à reflexão, à meditação e à escrita. A solidão não era um fardo para Musashi, mas uma companheira bem-vinda. Ele lhe permitia se conectar com a natureza, com seu próprio espírito e com a sabedoria que havia acumulado ao longo de uma vida dedicada à espada. Em meio ao silêncio da caverna Reigandô, Musashi se preparava para escrever sua obra-prima, um testamento de seus ensinamentos, um legado para as futuras gerações. As experiências de uma vida dedicada à espada
Os duelos, as viagens, as vitórias e as derrotas, os encontros com os mestres e sábios, tudo se combinava em sua mente para dar forma a uma sabedoria profunda e atemporal. Ele pegou o seu pincel, molhou-o na tinta de nanquim e começou a escrever. Seus primeiros escritos foram um conjunto de 21 preceitos, um guia para a vida baseado em sua própria experiência e em sua visão de mundo. Ele chamou a obra de Dokodô, o caminho a seguir sozinho, um testamento de sua filosofia pessoal, um convite à reflexão e à busca por uma vida autêntica e significativa. No Dokodô, Musashi aborda temas com a importância da disciplina, a busca pelo autoconhecimento, a simplicidade da vida, o desapego dos bens materiais, a rejeição da arrogância e a busca constante pela verdade. Ele compartilha sua visão de mundo, moldada por anos de treinamento com a espada e pela observação da natureza, revelando a profundidade de seu espírito e sua compreensão da condição humana. Mas a obra-prima de Musashi ainda estava por vir. Ele se dedicou então à escrita de um tratado completo sobre estratégia e filosofia, baseado em sua vasta experiência como samurai e em seus estudos sobre a arte da guerra. Nascia assim o Livro dos Cinco Anéis, uma obra que transcendia os limites da esgrima e se tornava um guia para a vida, um manual para a liderança e um testamento da sabedoria de um dos maiores guerreiros do Japão. Em O Livro dos Cinco Anéis, Musashi divide seus ensinamentos em 5 livros: Terra, Água, Fogo, Vento e Vazio, cada um abordando um aspecto fundamental da estratégia e sua aplicação em diferentes áreas da vida. Ele explora temas como a importância da observação, a adaptação às circunstâncias, o domínio do tempo e do ritmo, a psicologia do oponente, a liderança de grupos e a busca pela vitória em qualquer campo de ação. Musashi usa analogias e metáforas tiradas da natureza, das artes e da vida cotidiana para ilustrar seus princípios, tornando seus ensinamentos acessíveis e aplicáveis a diferentes contextos. Ele enfatiza a importância do treinamento constante, da disciplina mental e do autoconhecimento e da busca incessante pela perfeição. O Livro dos Cinco Anéis se tornaria a obra-prima de Miyamoto Musashi, um legado que imortalizaria como um dos maiores estrategistas e filósofos do Japão. Seus ensinamentos continuariam a inspirar gerações de samurais, líderes e buscadores da verdade, transcendendo as fronteiras do tempo e do espaço. Após ter concluído sua obra-prima, Musashi sentia que sua missão neste mundo estava próxima do fim. Uma doença misteriosa se apossou de seu corpo, enfraquecendo seus músculos e roubando sua energia vital. Mas seu espírito, forjado em anos de treinamento e batalhas, se mantinha inabalável. Musashi aceitou a chegada da morte com a mesma dignidade e coragem que havia enfrentado seus oponentes nos duelos. Ele reuniu seus discípulos na caverna Heigandô e lhes transmitiu seus últimos ensinamentos, enfatizando a importância da disciplina, da busca pela verdade e da transcendência da espada. Nos seus últimos dias, Musashi se dedicou à meditação, à contemplação da natureza e à conversa com seus discípulos, compartilhando histórias de sua vida, reflexões sobre a arte da espada e conselhos para o futuro. Ele não demonstrava medo ou arrependimento, apenas uma profunda aceitação do ciclo natural da vida e da morte. Em 19 de maio de 1645, Miyamoto Musashi fechou seus olhos pela última vez. Seu rosto sereno refletia a paz interior que havia alcançado. Ele partiu deste mundo como havia vivido, com coragem, dignidade e maestria, deixando para trás um legado que inspiraria gerações de samurais e buscadores da verdade. Seus discípulos, guiados pelos ensinamentos do mestre, prepararam um funeral simples e honroso, de acordo com seus desejos. O corpo de Musashi foi vestido com um kimono branco, símbolo da pureza e da paz, e foi cremado em uma pira cerimonial próxima à caverna de Heigandô. Não houve grandes cerimônias ou manifestações de luto, apenas o silêncio respeitoso da natureza e as lágrimas discretas de seus discípulos. As cinzas de Musashi foram depositadas em um túmulo simples, sobre a sombra de um antigo cedro, onde o som do vento e o murmúrio do riacho cantavam uma melodia eterna em sua homenagem. Mesmo após sua morte, a presença de Miyamoto Musashi continuou a se espalhar como ondas em um lago tranquilo. Seus ensinamentos, registrados em seus escritos e transmitidos por seus discípulos, se tornaram fontes de inspiração para gerações de samurais, artistas marciais
e buscadores da verdade. A Ryohō Niten Chiryu, a escola de duas espadas criada por Musashi, floresceu sob a liderança de seu discípulo e filho adotivo, Miyamoto Iori, e se ramificou em diversas linhagens, preservando a essência dos ensinamentos do mestre e adaptando-se às mudanças do tempo. Os princípios de Musashi, como a importância da observação, a adaptação ao oponente, o domínio do ritmo e a busca pela perfeição da técnica, influenciaram diversas escolas de esgrima e artes marciais no Japão, como o Kendo, o Iaido e o Aikido. Mas a influência de Musashi transcendeu as fronteiras do Japão. O Livro dos Cinco Anéis, traduzido para diversos idiomas, se tornou uma obra de referência para militares, estrategistas e líderes em todo o mundo, inspirando estudos sobre a liderança, tomada de decisões e gestão de conflitos. A história de Musashi também se tornou uma fonte de fascínio para artistas e escritores, inspirando romances, filmes, peças de teatro e obras de arte que celebram sua vida extraordinária e sua busca pela maestria da espada. Miyamoto Musashi, o samurai que se tornou lenda, deixou para trás um legado rico. Ele foi um guerreiro invencível, um estrategista brilhante, um artista talentoso e um filósofo profundo. Sua vida foi uma jornada de autodescoberta, de busca pela verdade e de aperfeiçoamento constante. Musashi nos ensina que a verdadeira força reside não apenas na habilidade física, mas também na disciplina mental, na clareza de propósito e na coragem para enfrentar os desafios da vida com dignidade e determinação. Sua busca pela perfeição da espada se transformou em uma metáfora para a jornada humana, a busca por um sentido maior para a existência e a constante evolução do espírito.